Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Microsoft, que demitiu todo o time de DEI deles, né? DEI é Diversity, Equality e Inclusion, ou seja, são as iniciativas de inclusão, equidade e diversidade, aquelas iniciativas que propõem contratar mais mulheres, contratar mais negros, pessoas de diferentes gêneros, não binários e não sei o que lá. Enfim, muitas empresas nos Estados Unidos embarcaram nessa de DEI, né, e coisa e tal, e isso está sendo muito criticado por lá. E aqui tem uma lição muito importante que eu falo para vocês no final das contas, que empresas privadas, você não precisa se preocupar com elas. Por quê? Elas podem até cometer erros, né? Embarcar nesse negócio de DEI foi um erro, certamente, das empresas. Mas o mercado é implacável, meu amigo. Chega uma hora que a empresa é confrontada com o fato que ela está gastando dinheiro num negócio que está prejudicando a imagem da empresa. E aí, naturalmente, eles acabam abrindo mão desse tipo de coisa, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por servidor privado do Ancapistão, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu agora? Essa semana a Microsoft demitiu toda a sua equipe de DEI. Então eles tinham uma equipe, não era muita gente não, tá? Eram cerca de 20 pessoas, segundo eles estão dizendo aqui. Assim, não é muita gente em termos de uma empresa como a Microsoft, que tem milhares e milhares de pessoas, né? Mas é uma equipe considerável. Para uma empresa pequena seria uma empresa inteira, né? Essas pessoas foram demitidas e basicamente a Microsoft abriu mão do seu departamento de DEI. Agora, eles dizem o seguinte, que o comprometimento deles com as políticas de inclusão e coisa e tal continuam sem alteração aqui, ó. Em uma fala feita depois que esse e-mail foi exposto, né, o e-mail terminando a coisa, o porta-voz da Microsoft, o Jeff Jones, disse que o comprometimento da companhia com as políticas de diversidade, inclusividade, coisa e tal, continuam não alteradas. A questão só é que a gente entendeu que ter uma equipe para isso não era necessário. Isso vai ser agora um esforço distribuído da empresa como um todo e coisa e tal. Porém, apesar dessa declaração, segundo o e-mail que vazou, que era o e-mail do funcionário interno lá, a Microsoft vem sistematicamente acabando com as políticas DEI, né? Então, como é que foi esse caso todo? Esse departamento DEI da Microsoft e de várias outras empresas começou justamente em 2020, na época do George Floyd, com toda aquela confusão que teve na morte do George Floyd, com os protestos nos Estados Unidos inteiro, né? Aqui, ó, tem também a versão em português, mas é a mesma notícia aqui, não tem nenhuma mudança significativa, né? Então, naquela época, a Microsoft prometeu ser uma empresa mais inclusiva e coisa e tal, e aí criou essa equipe DEI. Naquela época, contratou um monte de gente, coisa e tal, e várias empresas fizeram isso, a gente viu isso não é uma especialidade da Microsoft, um monte de empresas fizeram isso, né? Só que o que começou a acontecer desde então? O pessoal começou a questionar esse tipo de coisa. Por quê? Porque as políticas DEI, no final das contas, significam que para você contratar pessoas, você tem que rebaixar os critérios de contratação de negros, mulheres e outras minorias, e dificultar a entrada de pessoas, de homens brancos, que a única coisa que eles não gostam é homem branco. Homem branco tá fora, né? O resto todo tem um jeitinho de ser ajudado pela política DEI. Só qual que é o problema disso? Isso pega mal. Por exemplo, o caso de algumas companhias aéreas lá nos Estados Unidos, né? Várias delas foram acusadas de contratação de pilotos por DEI. E as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, porque você está voando num avião, né? Um avião é um tubinho de alumínio que está voando a 10 mil metros de altura. Se der um problema naquilo ali, meu amigo, você morre, né? Então você está botando a sua confiança na equipe do piloto, na equipe do avião. Você saber que essa pessoa foi contratada por cota não é uma coisa muito tranquilizadora para você, né? Da mesma forma, a Microsoft quer dizer então que os sistemas que a gente usa, que um monte de gente usa, né? Eu ainda uso alguns sistemas da Microsoft ainda. Eu recentemente migrei do ambiente Microsoft para o ambiente da Mac, né? Da Apple, né? Mas ainda uso muita coisa da Microsoft ainda. Quer dizer que o cara que fez o código lá do Word ou de algum sistema da Microsoft foi contratado por cota, não porque era o melhor para o assunto, né? É uma visão meio assustadora mesmo esse tipo de coisa. A gente espera, nós como clientes dessas empresas, esperamos que as empresas contratem a melhor pessoa possível, né? O melhor piloto de avião possível para
a gente se sentiu mais seguro durante essa viagem, né? Não interessa se o cara é verde, azul, amarelo, branco, preto, não interessa, a cor dele é o que menos importa, tem que ser o melhor possível. Só que essas políticas DEI são exatamente dizer que você vai dar uma afrouxada nos controles na hora de contratar negros e mulheres para melhorar, para piorar na hora de contratar os homens brancos, né? Para tentar equalizar a coisa toda, para tentar combater um suposto racismo estrutural e esse tipo de coisa, que a gente sabe que tudo isso aí é conversa de teoria crítica marxista, né? Ou seja, não existe de fato, né? Assim, existe um preconceito na sociedade, existe preconceito cultural, infelizmente existe, concordo que deve ser combatido no campo da cultura, ou seja, você deve realmente expor que as pessoas são todas iguais no final das contas, deve ter mesmo coisas desse tipo. Agora, você não pode contrabalançar isso com medidas na hora de contratar, na hora de dar bolsa para estudantes, isso não ajuda nada, não ajuda ninguém no final das contas, né? Ao contrário, eu já expliquei para vocês como é que está acontecendo um fenômeno aqui no Brasil, que é um fenômeno muito ruim, né? Que a gente não queria que acontecesse isso, mas em universidades públicas, né, sempre teve negros. Quando eu estudei na UFRJ, eu tinha vários colegas negros. Aliás, o meu primeiro emprego fora da universidade, o meu chefe era negro, e pessoas extremamente competentes que estudaram na UFRJ, que tinham uma grande capacidade lá, e entraram numa época que não tinha cota não, meu amigo. Você entrava competindo todo mundo igual, né? Você entrava lá e os caras se deram bem, formaram, são excelentes pessoas aí, muito sucesso no mercado de trabalho e coisa e tal. O que está acontecendo agora? Como agora você tem as cotas na universidade, isso acabou piorando a situação para os negros. Por quê? Porque agora você vê um negro formado na UFRJ e a primeira coisa que você pensa é cota. E aí você fica naquele negócio, será que realmente o cara é bom? Ele entrou no UFRJ e conseguiu formar porque realmente é um cara bom? Ou ele entrou por cota e foi ajudado pelas cotas e se formou por cota e aí não é tão bom assim? Entendeu como é que isso piora a situação do preconceito ao invés de melhorar como deveria, né? Então, no final das contas, é lógico que isso é um absurdo, ninguém deve ser considerado pela sua cor da pele, por nada, mesmo com cota ou não, mas essa tendência, essa coisa de você ajudar de forma forçada pode piorar a situação ao invés de melhorar, né? E o que aconteceu aqui, nesse caso, é justamente isso. Essas empresas todas estão percebendo essa armadilha que é essas políticas de DEI. E aí estão saindo fora disso daí. A Microsoft é só mais uma que está abrindo mão. Várias outras, inclusive a própria Microsoft, ainda tinham as equipes, mas não estavam mais fazendo tanta força nesse sentido, justamente porque perceberam o problema, né? Como isso pega mal com o público final. Empresa é uma entidade comercial. O objetivo da empresa tem que ser vender um bom produto para o seu cliente, vender um bom serviço para o seu cliente. Política, não sei o que lá, deixa para a sociedade resolver isso por si. Cultura, racismo estrutural, o que quer que seja, tem que ser a sociedade que tem que resolver isso, não as empresas. No momento que a empresa resolve fazer alguma coisa para ajudar nesse campo, acaba se prejudicando e prejudicando a sociedade como um todo, né? Então é isso daí. Estão criticando muito a Microsoft por essa mudança, mas a verdade é que não faz muito sentido, isso não estava ajudando nada de qualquer forma, estava só prejudicando a Microsoft. É uma empresa de software, tem que fazer bons softwares, e ponto final. Os problemas estruturais da sociedade têm que ser resolvidos pela sociedade, pela cultura, não pelo governo, não pelas empresas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.